Ok. Bora lá então? Então, olá pessoal, bom dia. Aqui estamos na residência do professor Léo, que é Maurício Cano, jornalista do projeto Fleury Participa, que procura estimular a participação pública em diversos aspectos da vida aqui em Florianópolis, a nossa Ilha da Magia querida. E então, bem-vindo ao programa, caríssimo professor. Obrigado. Ele é meu professor de yoga na Academia Self-Fit e pretendo aparecer mais vezes, desculpa. Então, eu achei muito legal o modo como ele conduz o trabalho dele com o yoga. Fiquei curioso em conhecer mais sobre o trabalho numa academia de musculação, como isso se concilia, né? Então, por favor, fique à vontade para falar mais para você sobre o seu trabalho, inclusive acadêmico, né? Fiquei também surpreso por descobrir o seu trabalho acadêmico na parte de como pós-doutorando, né, em saúde pública, algo assim, né? Então, fique à vontade para explicar um pouco mais sobre ti, por favor. Tá. Fala um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Acadêmica, acho que vale a pena começar assim, né? Bom, eu fiz educação física aqui na UFSC, eu me formei em 2008. Depois tive um período de inexatidão em relação a trabalhar com o quê, né, da educação física, que é muito ampla a área, mas ao fim da educação física eu já estava estudando bastante e praticando yoga, que foi a prática corporal que mais ou menos eu escolhi, né, para minha vida, né, uma delas, né, eu tenho outras práticas que eu também até busco agregar dentro do yoga, por exemplo, a capoeira, a calistenia, mas enfim, o yoga foi o que mais me apelou, até porque existe aí um arcabouço filosófico rico, né? Então me interessei. Mas depois da educação física, que eu fiz também já um TCC voltado para um tema que eu estudo até hoje, eu fiz um TCC sobre a ocidentalização do yoga. E, bom, depois da graduação eu fiz um curso, morei em Lisboa por 2 anos, fiz um curso de osteopatia, eu continuei me aprofundando também. Osteopatia seria ossos? A osteopatia tem as pessoas normalmente vão pela etimologia da palavra osteopatia, né? Mas a osteopatia, ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas é uma medicina, né? Uma medicina no sentido que existe uma medicina à parte, né? Tem uma racionalidade específica, né? Um sistema de diagnóstico e terapêutico, né? Mas em Portugal e nos Estados Unidos é uma medicina muito conhecida, né? É uma medicina que envolve também você manipular articulações e ossos, mas eu sempre achei que a palavra osteopatia ela não faz jus a todo o sistema, né? Que né? Porque envolve todos os sistemas do corpo, né? Mas a gente pode compreender a osteopatia realmente como uma medicina, vamos dizer, alternativa, né? Embora essa palavra seja meio problemática, né? Uma medicina alternativa. Mas, enfim, depois desse curso eu voltei para o Brasil e aí eu fiz uma residência em saúde da família, aqui em Florianópolis, onde eu atuei por 2 anos no Centro de Saúde da Armação. E lá eu tive um grupo de yoga, e com esse grupo daí eu desenvolvi também, foi acho que o meu primeiro estudo, vamos dizer assim, propriamente científico, né? Eu já visto que o TCC é mais uma preparação, um ensaio, né? Da ciência, né? Um primeiro esboço do que é, né, fazer ciência, né? Mas não dá para considerar que o TCC é um trabalho propriamente científico, né? Porque não tem um rigor, né? Mas enfim, e aí na residência eu fiz a primeira pesquisa com usuários do centro de saúde, que foi um trabalho ali investigando a acupuntura, já as PICs, né? Daí eu já entrei no terreno das práticas integrativas e complementares, que é uma das frentes de estudo que eu tenho até hoje. E aí, nesse trabalho que eu fiz na residência, eu estudei a acupuntura, especificamente yoga, voltado para a autonomia dos usuários. E aí a residência para mim foi uma catapulta, né? Me catapultou para dentro ou para de volta para a universidade, né? Aí fiz mestrado em saúde coletiva e doutorado, terminei em 2024 o doutorado,
2023, na verdade, final. E ano passado eu comecei o pós-doutorado investigando o yoga para homens, né, fazendo um grupo de yoga para homens, voltado para usuários do centro de saúde, né, de Florianópolis. Caramba, que legal. Por que para homens? Pois é, pergunta muito boa. Acontece que, primeiro tem Vou verificar, tá tudo certo aqui. Tá, vai. Primeiro tem uma dimensão, acho que pessoal, né? Porque eu acho que o processo de eu formar uma família e me tornar pai, me tornar marido, isso me mobilizou muitas questões relacionadas a gênero, e também aqui em casa a gente conversa muito sobre isso. As interseccionalidades, como vamos dizer hoje, né? Cruzamento de gênero com raça, isso sempre foi uma pauta aqui em casa. Então, eu acho que tem um âmbito pessoal ali que me motivou, porque eu queria me aprofundar nas questões do papel do homem, né? Que eu acho que também acho que a gente está numa fase de muita imprecisão, né? Uma fase histórica, né? Entre ambos os gêneros, né? Então, eu quis explorar isso e dentro do contexto do yoga, porque também o yoga é muito interessante, né? Eu acho que se a gente pensar na tradição do yoga, ele sempre foi uma prática mais voltada para homens, para brahmanes, né? E aí, no processo, acho que de ocidentalização e popularização, onde quando o yoga ele entra para o mercado global, ele se transforma em uma prática muito vinculada ao universo feminino, né? Ele sempre me causou estranheza, né? A ausência de homens no yoga, que, de certa maneira, claro, existem várias razões, mas uma delas eu acho que é uma dificuldade que o homem tem em entrar em contato com afetos, né? Com a dimensão interior dele. Uhum. Existe ainda assim essa carapaça, né? essa ideia do homem como algo que é invulnerável. Sim, nossa, realmente tenho experiência também com muitas terapias, prática de autocuidado. Inclusive, eu estou no SUS, no grupo de psicoterapia, tanto da Barra da Lagoa como no Parque Grande, e me mudei para cá recentemente, né? Aí eu vejo que quase ninguém é homem nesses grupos de autocuidado, porque dá a impressão que os homens têm, não sei se um orgulho de se cuidar, né? Realmente vai nesse sentido que você disse, né? Sim. E o que mais você tem descoberto sobre essas questões? Existe como meio que, não sei, retrabalhar essa tendência masculina e seria bom você começar então a discutir essa questão da ocidentalização ou aculturação do yoga, que é o tema que tinha indicado antes. Sim. Até é interessante que a minha tese de doutorado foi uma tese que investigou. Primeiro, ela está dentro de uma compreensão de que a gente chama de ocidentalização, que é um fenômeno maior, mas tem um fenômeno mais específico, que é o da medicalização, né? Na verdade, o yoga ele entrou para o Ocidente por meio disso, né? De investigações científicas, validando o yoga como uma ciência, né? Então, estudos médicos em cima, né? Mas outro âmbito da minha tese, além de eu explorar bastante a parte da medicalização do yoga, é trazer outras compreensões de yoga que não o yoga como uma prática corporal, né? E aí, nesse sentido, eu exploro essa ideia chamada de Jnana Yoga, né? O yoga do conhecimento, que às vezes, por ingenuidade ou mesmo por ignorância, eles são colocados como contrapontos justamente com coisas opostas, justamente porque a gente tem, acho que é formatado muito nessa compreensão cartesiana, né? Ou é o corpo, ou é um trabalho com o corpo, ou é um trabalho para a mente, né? Mas isso não faz sentido, né? Do ponto de vista da tradição, né? Claro que o yoga ele é muito necessário fazer a experimentação passar pelo corpo, né? Mas a questão que fica assim, o yoga ele ensina algo, né? Ele ensina algo, às vezes através do corpo, sim,
mas qualquer ensinamento ele vai ter que ser vai ter que ser um processo cognitivo, né? Qualquer experiência, uma experiência corporal ou perceptiva, ele vai ter que passar de alguma maneira pelo que a gente chama de buddhi, que a gente traduz como intelecto, mas enfim. Tem falhas também, né, nesse processo de tradução de termos, né, da filosofia do yoga. Mas eu acho que também uma coisa que motivou muito a minha tese foi querer empurrar ou popularizar a compreensão de que o yoga também é um processo cognitivo, né? Também você precisa compreender algo, né? Não simplesmente ali ficar no tapetinho, fazendo seus processos corporais, né? Então, e veja, ao mesmo tempo que vamos dizer, esse yoga mais intelectual, né? Essa ideia de que é um yoga como um processo cognitivo, ele é muito pouco conhecido, ele é um yoga que apela mais para o público masculino. Não é? Por quê? Como assim? Porque o homem, eu acho que pode ser preconceito, mas o homem ele tem talvez pelo menos assim, a divulgação e como eu consegui chegar nesse público foi mais com uma ideia de que um yoga é como um grupo de conversa, para a gente conversar sobre os desejos, conversar sobre os objetivos de vida, né? Não necessariamente fazer um trabalho de corpo, embora os cursos que eu estou dando lá na UFSC, esses grupos, eles acabam envolvendo um trabalho de respiração, um trabalho de corpo, que é uma dimensão que o homem precisa, né? O homem precisa fazer esse trabalho de corpo, né? Talvez porque o homem precisa sentir que tem essa racionalidade mais pensada na prática, enquanto a mulher, na tendência geral, ela se sente mais intuitivamente tranquila no trabalho. Sim. Foi uma forma para mim de chamar a atenção, né? Tanto é que eu até problematizei, coloquei no cartaz do curso, eu botei o pensador, né? Que é algo também que não tem, se for pensar assim, passível de críticas isso, porque não tem relação com a tradição védica, com a tradição indiana do pensador, mas do Rodin, é o claro, né? Mas mesmo assim é algo que foi uma forma de chamar atenção para esse público, né? Através da conversa, através da explicação, do desenvolvimento de conceitos, né? E por baixo a gente vai passando exercícios, né? Exercício de percepção mútua também, de toque, né? O homem aprender a tocar o outro, né? Sem precisar se sentir constrangido. Tem um tabu muito forte quanto ao toque, né? Existe o toque, o olhar, qualquer coisa que estabeleça um vínculo, né? Tem a impressão, né, que existe qualquer coisa que se possa pensar entre toque masculino, afetividade masculina, já se coloca na sociedade como homossexualismo, homossexualidade, esse por diante, né? Como é que você vê essa questão masculina, tendo em vista essa parte da saúde pública, não sei? São muitos reflexos, né? Eu acho que são muitos reflexos. Eu acho que um deles envolve a paternidade, envolve como que um pai vai se relacionar com um filho afetivamente, e uma criança ela precisa de muito disso, né? Ela se constitui no tato, ela se constitui se relacionando fisicamente com os pais, né? Então, esse é um deles, né? Mas o outro envolve, eu acho que uma tendência do homem de isolamento, né? Que isso se reflete, claro, numa taxa maior de suicídio, né? Uma proporção em relação às mulheres, né? E de violência, né? Porque é uma forma de expressar algo que está ali represado dentro do corpo da pessoa. Porque de algum jeito tem que sair isso. Aí pode sair de um modo canalizadamente saudável ou explosivo, né? Sim, exatamente. Né? Então, isso sim, o centro desse projeto de pós-doutorado que eu estou fazendo é a questão do desejo, né? Porque o desejo é o que move a gente para várias coisas. E a tradição védica é interessante porque ela categoriza, né, em quatro
quatro grandes esquemas, né? Qualquer ato que a gente faz, né? Movido por alguma coisa. E pode ser, claro, pode ser problematizado essas categorias e esse esquema de funcionamento do mundo, mas é interessante, não deixa de ser outra perspectiva, né? A intenção não é a gente trocar uma ótica, uma forma da gente ver a realidade pela outra, pela tradição védica, e sim ter uma a mais, né? Outra forma a mais de olhar, né? São só didáticas, né? São didáticas, exatamente. Eu também, quando eu ofereço terapia de Reiki, eu falo, olha, temos aí a tradição dos 7 chakras e tal, mas não precisa acreditar piamente em nada dessas tradições. Use como uma didática, né? Tem a parte base, saúde, conexão com os outros, tal, mas não precisamos ter uma crença religiosa. Eu vejo como uma questão didática, né? Organizacional, né? Quando a gente tem essa ponto de vista, perspectiva racionalista, ocidental, que, como ele colocou, é muito diferente da tradição indiana, de onde veio o yoga, né? Que eu li um pouco de Osho, né? Eu gosto um pouco disso, que é uma outra maneira de pensar, de sentir o mundo, né? Então, nessa tradução de linguagens, tem que trabalhar um pouco esses conhecimentos, essas práticas, né? Como é que você vê isso mais novamente trabalhando aí para as suas pesquisas? Sim, falou várias coisas que eu queria abordar, mas uma delas é isso, né? Como utilizar, né? Que foi um problema, uma questão que eu desde do começo eu estou me deparando, né, com esse projeto, né? Como que a gente pode pegar ensinamentos da tradição védica, que quando a gente olha é mesmo uma tradição machista e misógina da nossa perspectiva, né? A gente olhando para trás, né? E como que a gente pode aproveitar esses ensinamentos e atualizar eles, né? Porque a questão principal é essa, né? Não é achar que a tradição védica tem ali a chave, né, para resolver o problema do homem. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que não tem nada a falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo, eles têm uma herança muito forte, muito rica em relação ao que a gente chamaria de, enfim, Wilber, né, que é um psicólogo americano, ele vai falar das tradições de waking up, né, do acordar, né, as tradições perenes, como diria o Huxley, né, essas tradições voltadas para a gente perceber que a gente é um corpo que se move, que é um corpo desejante, mas para além desse corpo, além dessa ideia de sujeito, existe, vamos chamar de Atma ou Purusha, mas existe alguma consciência ali que tá iluminando esse ser e que, na verdade, é o fundamento e é a única substância real, segundo eles, né? Vai dizer, do mundo, e que sustenta até a nossa ética, né? A nossa ética que ancorada na não violência, que estabelece, né, diplomacias, tudo por causa que existe uma unidade, né? Uma unidade comum. Então, um ponto que me pega muito é isso, né? Como que a gente pode usar a tradição e como atualizar ela, né, para assuntos e para pautas atuais, né, que ainda não foram investigadas. E quais são algumas das conclusões que você tem chegado com isso? Até na prática, né? Puxando até da tua pesquisa acadêmica e tal, mas na prática, seja na academia onde eu te conheci, em um contexto até de musculação, que o pessoal está, né, frequentemente próximo, né? Aí, a pessoa está malhando, puxando ferro, e aí vê esses doidos aí, dando essas poses aí de yoga, né? Enfim, como funciona, será? Conclusão, não tem nenhuma, né? Que a gente está na metade da caminhada, assim, desse projeto, até para elaborar, né, artigos sobre isso, né? Mas o que eu vejo, assim, de percepção, é primeiro que tu falou do âmbito da academia de musculação, que é algo que, para mim, é um fenômeno antropológico muito rico, né, de você olhar, né? Porque a academia é um espaço que mimetiza como é que a sociedade funciona hoje em dia, né? E a gente vê na academia, eu vejo, né, assim, a percepção minha, existe um processo de masculinização muito forte entre os homens e entre as mulheres também, né?
que é essa ideia de no pain, no gain, né, de você botar da hipertrofia, né, e você usar muito, é muito uma concepção de corpo como um instrumento, né, um objeto para você ganhar ou glamour, ou uma fama, ou enfim, ter um destaque em cima do corpo, né. Então eu utilizo o meu corpo, né, mas a fenomenologia, essas correntes, elas vão dizer que existem outras formas de corporificação mesmo, né? O corpo ele pode se tornar uma caixa de ressonância de experiências, né? O corpo ele pode ensinar algo a gente, o corpo ele pode ser uma morada, enfim, existem níveis, né, de corporificação e a gente só está nesse nível que é o mais básico, né? O primeiro nível, que é usar o corpo como um objeto, né? E não o corpo como um sujeito, o corpo como morada, né? Enfim, então eu vejo que a gente ainda está num processo inacabado de humanização, como eu digo, né? E existem aspectos que precisam ser trabalhados, né? Eu acho que, sempre falo, a gente precisa valorizar mais a delicadeza do ato, né? E temperar, né? Eu acho que algo que me move bastante o filósofo é o Edgar Morin, né? E a sua teoria da complexidade, que ele vai dizer que não é, a gente não está num processo de humanização se afastando do animal, né? Claro que o animal ele sempre vai ser imbuído no nosso sistema, né? Então, é claro que a gente precisa continuar trabalhando a animalidade. E eu falo da animalidade porque é o que eu vejo que mais é trabalhado na academia, né? Parece que é um clima de animalidade, né? De você botar peso e dizer que consegue, né? Uma questão de exacerbar mesmo, né? Assim, de mostrar e de enfatizar, né? Eu acho que essa animalidade ela precisa ser temperada em todos os sentidos, né? Que nem estão dizendo também essas pessoas, né, ecologistas e tudo mais, vão dizer que no futuro a carne, por exemplo, a alimentação, né? A alimentação, a carne ela vai ser que nem um ketchup, vai ser um temperinho ali, você bota um pouco, né? Então, eu acho que essas questões da proporção, né? Para onde que a gente está caminhando enquanto processo de humanização, né? A gente vai manter a animalidade, mas ela precisa ser diminuída em relação a, acho que, processos de sutilização, de uma percepção um pouquinho mais delicada mesmo do universo, como o universo funciona, como que funcionam as relações humanas, né? Você pode aprofundar um pouco mais na parte aí do que o Ocidente coloca nessa dilema, separação de corpo e mente e como que, na verdade, originalmente no conceito indiano e do yoga, isso acabaria sendo colocado até na prática do yoga, seja no SUS ou na que você conduz, nas práticas de yoga, na academia também? Muito legal. A gente pode pensar isso até na tradução da palavra yoga, né? Que a tradução, acho que vamos dizer, mais comum, e me corrija se tu tiver, porque você como público pode falar sobre isso, a tradução mais comum de yoga eu vejo como união, né? Ou normalmente eles falam união como corpo e mente, ou união entre o espírito individual e o espírito universal. Só que é muito interessante, assim, coisas que eu descobri no meu doutorado, né? Existe uma escritura antiga de yoga, né? Todas as escrituras são muito antigas de yoga. Uma delas é Yoga Vasishta, que vai falar assim, ela abre um capítulo falando que o público comum pensa que o significado de yoga como união. Só que o significado mais preciso de yoga deveria ser o oposto, é viyoga, um discernimento. Né? O discernimento entre o quê? Entre aquilo que é efêmero, aquilo que é do campo do fenomênico, né? Das coisas que estão sempre se modificando, o corpo está se modificando, os contextos estão se modificando, e aquilo que é permanente, né?
Então, o yoga como um processo de vi-yoga, né? De separação no sentido de discernir mesmo, né? De discriminar, né? Quando a gente pensa nessa palavra, nessa raiz de, a mesma raiz do sânscrito vi, né? Yoga, a gente pode pensar yoga como o cerne, né? Qual é o cerne da questão? Né? Quando alguém, por exemplo, você vai sair daqui da entrevista e vai perguntar, tá, qual era o cerne qual era o tema principal dessa conversa, né? E aí você vai ter que, veja, discernir entre aquilo que foi falado entre a gente aqui, que era satélite, que não era realmente o centro da história, daquilo que era o centro mesmo, né, da conversa, né? Então, o yoga como discernir. É muito legal para mim, quando eu li essa escritura e li isso, assim, já naquela época, né? Agora não sei precisar em que data, porque também a Índia também eles nunca se interessaram muito em colocar em termos temporais, né? E autorais também, exatos, quando foi escrito, né? Isso não interessa muito para a tradição indiana. Mas naquela escritura lê isso, assim, o público comum, as pessoas comuns acham que yoga é união, mas yoga é um processo de discernimento, né? E eu vejo isso, e na academia é engraçado, porque eles avisam que vai começar a minha aula de yoga, e dizendo que yoga é união, yoga é uma questão de equilíbrio, e não que essas coisas estejam erradas, né? Porque eu, na minha prática, eu sinto que parece que existe uma coerência, depois de uma prática de yoga, existe uma coerência, vamos dizer assim, psicofísica maior, né? Parece que existe um senso de integridade maior. Só que dizer que o yoga ele é uma união corpo e mente, isso é falacioso completamente, porque não faz sentido. A gente não tem essa experiência de uma mente num canto e o corpo no outro. A gente nunca tem. Às vezes a gente tem experiência quando a gente sonha e adormece, né, que o corpo ele estagna e parece que a mente, existe processos que são independentes, mas essas coisas nunca foram descoladas, né? Então, acho que yoga é mais um processo de você entender por que é falacioso essa ideia de união, justamente o contrário, né? Você não está buscando yoga porque você quer uma união com o mente, você está buscando yoga para você entender que essas coisas elas nunca foram desunidas, elas nunca foram separadas, né? Então é isso. Quando eu estou lá na prática contigo, outros colegas fazendo as posturas que você está orientando, né, equilibrando em um braço, em uma perna, etc. Como é que você observa os alunos? Eles contemplam, eles sentem, qual é a tua experiência da observação desses alunos nesses assuntos? Tá. Bom, primeiro tu tocou numa questão que mexe comigo, por quê? Porque eu fui formatado desde a educação física, na verdade, né? Eu acho que é engraçado isso, que eu tô com 41 anos, eu estou notando isso, né? Que a gente fica a nossa formação acadêmica, aprendendo um monte de coisa, depois a gente tem que ficar anos querendo se desformatar dessas coisas, porque elas acabam prendendo a gente, né? E eu acho que é a mesma coisa para mim com o yoga, né? Eu tive professores que foram professores muito bons de yoga, né? E eu tenho muita gratidão pelos professores que me formaram, né? Onde eu fiz formação de professor de yoga. Mas, ao mesmo tempo, eu estou num movimento já faz tempo, tentando, aos trancos e barrancos, me desgarrar desse molde, desse modelo de yoga com o asana, e o asana como uma prática de alongamento, que é algo realmente que a gente também tem que rever, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? É mais interessante a gente pensar a prática de yoga como uma ginástica do gestual ou da gestualidade. Por quê? Porque primeiro os movimentos nossos, claro, a gente foi automatizando os movimentos e a gente tem que entrar num processo de lentificar o movimento para poder ver onde é que estão as incoerências, né, e por que a gente se move do jeito que a gente se move, né? Isso desde as coisas mais grosseiras, né? O gesticular, das pernas, dos braços, até coisas mais sutis, né? Para onde que a gente está olhando, né? O nosso olhar para a tradição védica, ela vai orientar para a gente onde olha, o que a gente está desejando, né? O nosso olhar, ele aponta para onde nossos pés vão, né? O yoga, então, é esse processo de você
se afastar para você poder realmente se conhecer. Porque tem aquela frase que é interessante, né? Uma expressão, né? Todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece muito bem. Menos você, né? Porque as pessoas veem tu se comportando de um jeito, falando, gesticulando de outro. As pessoas conseguem mesmo até te enquadrar, né? De uma forma que não é, às vezes não é justo, mas te enquadra pelos comportamentos. Mas esses comportamentos teus são tão naturais que você não percebe, né? Então, eu acho que o processo de você lentificar o movimento, o yoga como uma prática de você rever, né? Por que eu estou me gesticulando desse jeito? Como é que eu estou me comportando desse jeito, né? A postura, entre elas, né? O psicotônus, né? Por que eu me movo com essa raiva, com esse jeito de fazer, né? Que a gente vê, por isso que eu observo muita academia, porque as pessoas fazem aquela coisa assim, tipo, de onde que está essa raiva reprimida? É um reflexo da sociedade, né? É um reflexo da sociedade que a gente está mimetiza e vai para o yoga e acha que é o mesmo modelo. Você tem que fazer a postura, você tem que ir lá na frente. Então, todo um processo demorado até o aluno perceber que ali não é. Ali a gente está tentando sair desses valores, né? Sair dos valores de chegar mais em algum lugar, né? Eu não sei o que falo, né? A gente tem que saber distinguir entre fazer um trabalho interno, né? De ganhar certo alongamento, ganhar, isso é tudo ver isso, aprender a ver isso como subprodutos da prática, não como um produto final, né? E você ir em direção ao que mais importa, que é o interior, não é o interno, né? Tem que saber distinguir entre essas palavras. O que é do interno, o que é músculo, o que é da vista, o que você ganha em termos fisiológicos e físicos, e esse âmbito interior, né? Das angústias, do sofrimento, da paciência, da tolerância, tudo isso é do interior, né? Tá. Bom, temos que ir encerrando em breve, então só faltou, acho que a gente, ao menos brevemente, citar o que divulgamos até, né, dessa entrevista, que são conceitos que eu fiquei até um pouco... O que é isso? Uma tal de somato alguma coisa que você divulgou, e fenomênico, enfim, são termos que acho que tanto eu como o público pode ter ficado um pouco confuso, e como faz parte da tua pesquisa, talvez valha a pena você brevemente esclarecer, né, o que tem a ver com tudo isso que a gente discutiu nessa entrevista, né, e aos poucos a gente conduzir para o final com uma mensagem de fechamento. A somatopsicopedagogia, né, que foi uma disciplina que está sendo desenvolvida no mundo todo, mas principalmente no âmbito da Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, né, que é pelo um pesquisador que é um francês chamado Denis Bois. Ele é um cara que é uma referência hoje em dia das ciências fenomenológicas, né? O que é a ciência fenomenológica? Ele é difícil de sintetizar, mas eu queria usar um exemplo por exemplo, dos chakras, né? Que é algo que para contrastar, né? Porque tem essa ideia dos chakras até aqui iluminando atrás, né? Como se fosse, né? Isso também é uma tradução comum de chakras, né? Círculos de energia, né? Agora eu questiono, né? Existem esses círculos? Aonde que eles existem? Né? Porque existe também uma compreensão que para mim é muito ingênua do yoga e que eu chamaria de um realismo ontológico metafísico. O que é isso? Né? É a ideia de que eles existem ali e estão ali em algum âmbito, se você não está sentindo, você não acessa, né? Mas o que a fenomenologia vai dizer em termos mais gerais, né? O mundo ele não existe um mundo real, nem um mundo real, nem um mundo metafísico dos chakras existem por si, né? Eles dependem, isso começou com um canto e depois veio na fenomenologia do corpo, com Merleau-Ponty, e agora atualmente os pesquisadores, eles vão dizer que o mundo ele existe porque existe um organismo, um aparato perceptivo que percebe o mundo de um jeito que é singular, né? Que é singular por quê? Porque ele é mediado pelo nosso aparato, né? Então, uma aranha vai ver um mundo que não é um mundo que
um ser humano vai ver. E um homem vai ver um mundo que não é um mundo que uma mulher vai ver. Embora exista uma interpolação, parece, né? A gente se interpola em alguns conceitos comuns e a gente está aqui no chão, com os dois pés no chão, alguma coisa, mas existe uma especificidade que é singular do organismo, né? Então, a fenomenologia ela vai partir dessa compreensão de que não existe um mundo lá fora, né? A gente, né, essa ideia de realismo, e também não existe um subjetivo puro, né? A gente cria a nossa realidade, essa discurso que é muito do yoga, né? A gente somente cria a realidade. Não, a gente constitui a realidade, né? O mundo ele vai constituindo a gente enquanto organismo e a gente também vai vendo um outro mundo, a gente vai se desenvolvendo, né? Então, eu acho que essa corrente, que atualmente, né, eu acho que está em cima dessa persona, né, dessa personalidade, que é o Denis Bois, e pesquisadores que estão explorando com ele, eu acho que para mim é o que mais faz sentido para mim, né, e faz sentido de agregar para dentro do universo do yoga, né, somado à psicopedagogia. Bacana. Bom, então agradeço demais essa entrevista contigo, né, espero estar contigo nas outras práticas aí na academia, quando possível, para não sei nem como explicar agora depois dessa conversa, né? Sentir, praticar, tudo isso que a gente tem falado, né, na realidade concreta ali, né, em todos os aspectos, vou para refletir, espero que o público também que tenha assistido e vá assistir a essa entrevista também tenha trazido algumas reflexões interessantes. E caso eu queira, então, trazer uma mensagem final. Bom, convido vocês para, se estiverem aqui em Florianópolis e quiserem fazer uma aula, uma experiência na Academia Selfit do Corpo Grande, segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã. Só chegar lá, fala na secretaria que você tomou conhecimento pela aula. A Selfit é uma academia muito boa nesse sentido, assim, eles não têm muitas burocracias, né? E eu também gosto particularmente muito porque acho que é a academia, que a gente não chegou a abordar isso, mas é a academia que nunca deu pitaco em relação à minha forma de conduzir. Então, eu tenho total liberdade de aprofundar em coisas que realmente fazem sentido para mim ali. Então, isso eu realmente acho excelente. E se você estiver em outro lugar do Brasil, ou do planeta, você pode contactar comigo no Instagram, Léo Fernandes Yoga, mandar um direct, a gente pode conversar e eventualmente fazer alguma prática online. Agradeço muito, Maurício, pela sua oportunidade. Valeu. A gente mantém o contato. Maravilha. Então, mais uma entrevista aqui com o Projeto Folha Participa. Jornalista Maurício Cano, obrigado pela participação aqui com a gente.